Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Final de semana chegou, né? Mais um sábado, com ele sempre o nosso desejo de luz e paz. Você já sabe disso, né? Nosso desejo sincero, carinhoso, que você aproveite bem seu dia e cada momento, né, para o seu despertar interior, para o seu despertar espiritual, sendo uma pessoa cada vez mais feliz, né, gente? Quem não precisa se sentir mais feliz, apesar de todos os desafios que a gente passa na Terra. Bem, pessoal, só lembrando, né, que baixa o aplicativo IRM Oficial, você ter Pílula do Evangelho todo dia na palma da sua mão e, aliás, pode compartilhar a pílula do aplicativo com o WhatsApp das outras pessoas e também o banner. Por favor, a gente tem feito essa campanha, compartilhe o banner também, que tem muitos links para ajudar. Por exemplo, agora a gente tem a palestra beneficente, né, sobre as relações humanas, como vencer os conflitos, precisa do banner. Aí, do link, tá no banner, precisa se inscrever. Muita gente quer ir para prosperidade plena, quer saber informações, os telefones estão no banner, né? Então ajuda a gente, tá bom? Pessoal, hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante. Até onde a prece pode mudar os nossos destinos? Até onde o nosso contato com Deus tem o poder transformador da nossa consciência, de poder, por exemplo, eliminar uma dor física, melhorar substancialmente uma questão afetiva, mudar uma prova que estava em curso, talvez até postergar o desencarne de alguém. Até onde, segundo nos informa a espiritualidade superior, nós devemos ter expectativas, né, de que a prece venha realmente a mudar nossas existências. Esse é um assunto, gente, muito complexo e delicado, né, que nós precisamos, claro, né, que ter muita sensibilidade para abordar. Por quê? Nunca é demais lembrar que a prece é o nosso canal, meus amigos queridos, de contato direto com Deus. Nada nos aproxima mais do coração divino, né, simbolicamente falando, é claro, do que a oração. Durante a oração, a gente diminui o nosso orgulho, não é? A gente diminui a nossa vaidade, a gente se coloca receptivo para pedir algo ao Senhor da vida, principalmente quando a gente agradece pelas bênçãos que a gente recebe antes de pedir. Lembre-se que na oração do Pai Nosso, Jesus agradece primeiro, antes de pedir qualquer coisa. E muitas pessoas só sabem pedir e nunca agradecem. Essa não é uma forma correta de orar, pode ter certeza disso. Mas quando a gente abre esse coração e a gente conversa com Deus, a nossa vibração se eleva, né, pessoal? Então, nesse sentido, a espiritualidade superior se conecta mais facilmente com a gente, há uma sintonia mais facilitada, então muitas ideias vêm, né? Quem ora aqui constantemente sabe do que eu estou falando, vem intuições na prece, depois da prece te dá às vezes uma tranquilidade, você começa a rezar, às vezes você está lá com o coraçãozinho angustiado, é ou não é? E termina mais leve, mais tranquila. Você pode, quando for possível, essa é uma sugestão, né? Não é para criar dependência, mas é legal colocar uma música suave no fundo, som da natureza, passarinho, uma música clássica, porque ajuda a elevar a vibração enquanto você ora. Então, meus amigos, transforme o momento da oração no seu contato com Deus, não é? Na sua terapia personalizada com o Senhor, e tenha certeza que Ele te escuta. A espiritualidade nos fala, todas as orações, elas são direcionadas a Deus, né? E a espiritualidade superior acolhe a todas, mas é claro que aquela oração que vem de um coração que tem mais fé, ela tem muito mais poder do que, por exemplo, aquela pessoa que ora da boca para fora, né? né? Repete frases soltas, mas não tem sentimento nenhum. Mas qual que é a função dessa prece? Acima de tudo, é nos trazer força, tranquilidade para a gente passar pelas nossas provas. A prece não tem, meus amigos, a função de evitar as nossas provas. A espiritualidade superior o tempo todo fala a esse respeito. O mentor Gúbio nos fala em Libertação sob o Poder da Prece. A gente vai aprender nas obras de André Luiz em diversas oportunidades, no Mundo Maior também, um livro magnífico falando sobre a eficácia da oração. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, nós temos um capítulo todo sobre o mecanismo de atuação da prece. Olha que coisa mais linda, né? Nosso amado Divaldo continuamente repete os ensinos de Joana de Ângeles e que faz coro com o que os demais amigos espirituais dizem. Não adianta você rezar dizendo, Senhor, tira de mim essa prova. Não é assim, gente, que funciona. Não é esse o papel da prece. O papel da prece é, Senhor, me dê sabedoria para aprender as lições que eu estou vivendo nessa prova. Me dê leveza, alegria, se for possível, para passar por essa prova. Me dê a capacidade de superar este problema sem me queixar.
A prece não é para tirar a prova, porque se eu atrair aquela prova, ela tem um motivo. Pode ter certeza, não é por acaso. E naturalmente, na medida que você aprende com a prova, com o que você está passando, sem se queixar, ou pelo menos sem se revoltar, né? Automaticamente a prova vai diminuindo a sua intensidade, ela vai passando. Então as pessoas que rezam, meu Deus, afasta isso de mim, afasta esse problema de mim. Não é assim, gente. Afasta o desemprego de mim. Pois é, mas se ele afastar o desemprego, mas você não aprendeu o que você precisa aprender com o desemprego, ele vai voltar. Afasta essa minha cegueira. Pois é, mas se você não aprendeu o que você precisa aprender com a cegueira, ela vai voltar de outra forma. Agora, quando a gente fala, Senhor, permitir que o melhor aconteça na minha vida. Olha que fé, gente, entrega. Eu me entrego nas tuas mãos, que aconteça o melhor, Senhor. Se for melhor foi eu encontrar um médico capacitado, com a tecnologia correta para aliviar e melhorar a minha visão, me traz essa graça. Mas se não for esse o meu caminho, me traz paciência e resignação para eu passar por essa prova com sabedoria e leveza, meu bom Deus. Entende, meus amigos? Senhor, me ajuda a lidar com esse luto doloroso, difícil, essa saudade que vergasta meu coração. Mas ao mesmo tempo eu te peço que abençoe meu ser amado que desencarnou, para que ele ou ela não sinta, né, essa perturbação da minha saudade. Pelo contrário, sinta a gratidão que eu tive e tenho, né, por ele ou ela ter vivido junto comigo durante um tempo. Alivia minha alma, meu Deus, para que eu possa aprender e seguir adiante, para que no momento do reencontro eu esteja em paz. Entende, meus amigos? Abra o coração para Deus, sem fazer exigências. A oração, ela tem diversas finalidades, e é lógico que cada caso é um caso, porque Deus, obviamente, é perfeito e pode, claro, dentro das suas próprias leis, fazer coisas incríveis através da oração. Impressionantes, eu não estou exagerando. Né? É o que as pessoas chamam de milagres, né? Que muitas vezes acontece, que são casos fora do normal, né? Do comum, não tenha dúvida. Mas isso acontece quando a fé é muito grande. Não é? Isso não é uma regra, isso é um processo que só acontece quando é bom para o encarnado. Então, não depende só simplesmente da gente pedir gratuitamente, não. Né? Eu preciso saber se aquilo que eu peço é bom para mim, para minha evolução, para quem, né, eu amo. É importante saber se aquilo que eu estou pedindo faz bem, porque eu olho o presente, a lei divina vê o futuro. Percebe? Então, muitas vezes, a melhor coisa que pode me acontecer é eu não receber o que eu peço, por incrível que pareça. E assim por diante. Então, vamos orar de coração aberto. Né? A palavra oração vem do latim oris, abrir a boca para que a alma fale daquilo que ela está cheia, para a gente se conectar com o mundo maior e a prece trazer alívio, força, serenidade e, claro, quando for possível, né, mudanças profundas na nossa prova para a gente seguir adiante. Converse com Deus, não é? Como um pai, conversa com um filho, como uma mãe conversa com um filho amado, converse com Deus. Você vai senti-lo de maneira cada vez mais profunda, tá bom? Por isso o Evangelho no Lar é tão importante. A pílula noturna de ontem, de sexta, quem não escutou, por favor, escute. Eu explico como fazer o Evangelho no Lar, porque é uma oração sua e com a sua família dentro da sua casa, tá bem? Meus amigos, aquele beijo grande no coração de todo mundo e convidando vocês, tem palestra beneficente agora na segunda em Belo Horizonte, hein? Pois é, como lidar com pessoas difíceis, dá tempo, ainda se inscreva. Ainda tem data para quarta-feira, dia 8 em BH e sábado da semana que vem, daqui a uma semana, dia 11, tudo em Belo Horizonte. São Paulo é dia 20 e dia 21 na Vila Carrão, no bairro Vila Carrão, na casa de Nice. Nós vamos estar falando também sobre o mesmo assunto, palestra beneficente. A gente vai ajudar um monte de instituições de caridade com a sua doação, tá bom? E lógico, prosperidade plena, né? Tá chegando o dia, 3 dias para transformar para sempre a sua vida, trazendo muita prosperidade, 3 dias intensos de exercício, de vivências profundas para você conseguir construir, né, a presença da prosperidade em todos os níveis, saúde, relacionamentos, parte financeira, carreira, você com você mesmo, né? A gente está te esperando também em Belo Horizonte e também em São Paulo. Fiquem com Deus, luz e paz, e você já sabe, com todo carinho, né, com toda atenção, né? Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho e até breve, gente. Até muito, muito breve.